Direito não é só norma, Então é o quê? é vida organizada. Palavras definem decisões. Então cada termo importa. Todos. Qual é o núcleo? Direito como fenômeno social. Exato. Olá! Sabe aquela situação? Uma pilha de textos acadêmicos que parece que não vai ter fim. A gente lê, 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 e quando chega ao final, fica aquela dúvida: tá, mas o que era o mais importante aqui? Pois é, existe um jeito de transformar essa montanha de informação em conhecimento de verdade, algo claro e organizado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar o fichamento de resumo, uma técnica que, olha, pode mudar completamente o jogo nos estudos. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Como é que a gente para de ser só um leitor passivo e começa a construir de fato um repertório de conhecimento? Um conhecimento que vai servir para fazer artigos, monografias, teses, enfim, tudo. É exatamente essa jornada que a gente começa agora com um método bem claro e super prático. Beleza, então vamos lá. Nosso roteiro está bem definido. Primeiro, a gente vai entender esse tal desafio da leitura. Depois, vou apresentar a ferramenta e quais são as regras do jogo. Daí, partimos para a prática, com o passo a passo e um exemplo do jurista Miguel Reale. E, para fechar, a gente descobre o verdadeiro poder que essa capacidade de sintetizar, de resumir, traz para a gente. Então, é aqui que a mágica acontece. A gente vai pegar aquela sobrecarga de informação e transformar em conhecimento organizado de verdade. A ferramenta para isso, o fichamento de resumo. E olha, já vou adiantando. Isso aqui é muito, mas muito mais do que só fazer anotações. É um método ativo, é sobre construir o seu próprio arsenal de ideias. E aqui, ó, tá o pulo do gato. O grande segredo não é copiar e colar, é processar, é recriar. É como se a gente tivesse que digerir as ideias do autor, sabe? Para depois conseguir colocar no papel de um jeito conciso, com as nossas palavras. Mas, e isso é crucial, mantendo a ideia original dele, a essência, intacta. Mas tá, para que serve tudo isso na prática? Pensa só no poder que isso dá. Primeiro, economia de tempo. Imagina nunca mais ter que reler um livro inteiro só para achar um argumento específico. Segundo, preparação. É ficha por ficha que se constrói à base de um artigo, de uma tese. E o mais legal de tudo, a leitura, que antes era uma coisa meio passiva, vira uma criação ativa de conhecimento. É como construir o seu próprio banco de dados intelectual. Bom, como toda ferramenta poderosa, o fichamento de resumo também tem as suas regras. E são essas regras que fazem ele funcionar de verdade. Dominar isso é o que vai separar uma simples anotação de um instrumento de estudo de outro nível. E aqui tem um ponto que, nossa, muita gente confunde. É super importante entender a diferença. Fechamento de resumo é uma coisa, fechamento de citação é outra. No de resumo, o trabalho é de entender e reescrever com as próprias palavras. Já o de citação é para copiar igualzinho um trecho exato do texto para usar depois. Elas até se complementam, mas servem para coisas bem diferentes. Então, resumindo, a gente tem duas regras de ouro. Anota aí. Regra número 1, fidelidade total. A missão aqui é ser um espelho das ideias do autor, sem distorcer nada. E a regra número 2, neutralidade absoluta. Aqui não é lugar para colocar opinião pessoal para criticar. Isso fica para outro momento, para outro tipo de fichamento. Aqui o foco é um só, síntese pura. Beleza. A gente já viu o que é e por que é tão importante. Agora, bora para a parte prática. Como é que a gente transforma essa teoria toda numa coisa real, organizada? O processo é bem direto. Vamos ver. O processo todo se divide em 4 passos bem claros. Primeiro passo, leitura atenta. É aqui que a gente entende o mapa geral do texto. Passo 2, a seleção. Pensa que é hora de usar uma tesoura imaginária para cortar o que não é essencial. Exemplos secundários, repetições, tudo isso sai, fica só o filé. Passo 3, a síntese. É o nosso funil. A gente pega o que sobrou e transforma num texto curto com as nossas palavras. E por fim, passo 4, que não pode faltar nunca, a referência. Colocar direitinho de onde veio a informação. Isso é a base de tudo. Tudo bem, teoria é legal, mas é na prática que a gente aprende de verdade, né? Então, para ficar bem claro, vamos pegar um trechinho de um clássico, a obra de Miguel Reale, e ver como essa transformação acontece na vida real. Olha aí. Essa é a nossa matéria-prima, um trecho do Reale. É uma frase longa, com aquela linguagem bem acadêmica que a gente conhece bem. A informação principal tá toda aí, mas tá meio densa, né? Nosso trabalho agora é encontrar o ouro no meio disso tudo.
E pronto, olha que demais essa transformação. Percebe como a essência da frase original foi capturada e reescrita de um jeito muito mais direto, muito mais claro? O significado está lá, 100% preservado, mas a forma foi totalmente otimizada para o nosso estudo. Vamos ver mais um exemplo rapidinho. Aqui o Real apresenta uma divisão super importante na área dele. Uma definição central. É um ponto-chave do capítulo. E, de novo, olha a mágica acontecendo. A ideia resumida não só repete a divisão que ele fez, mas ela vai além, já inclui uma pequena explicação do que cada parte significa. Isso deixa a anotação muito mais útil para consultar depois. É exatamente esse o poder do fichamento de resumo. E no final das contas, como é que a gente organiza isso? A estrutura é super simples e funcional. Lá em cima, a gente coloca a referência bibliográfica completa. Logo depois, o tema, para a gente bater o olho e já saber do que se trata. E aí vem o coração da ficha, o resumo que foi construído. Um formato limpo, direto a ponto e pronto para usar. E agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais importante. Por que, afinal, a gente deveria gastar tempo com isso? A resposta é simples. Porque o valor dessa técnica vai muito, muito além de só passar numa prova. O que está em jogo aqui é o desenvolvimento de uma habilidade intelectual que é fundamental. Pensa comigo. Toda vez que se faz um fichamento, não é só um resumo que está sendo feito. A gente está afiando a nossa leitura crítica, aprendendo a separar o que é importante do que é só ruído, e a gente está treinando o cérebro a organizar ideias complexas e, consequentemente, a escrever com uma clareza muito maior. São essas habilidades que formam a base de qualquer bom trabalho intelectual. Então, a mensagem final é essa. Dominar o fechamento de resumo é, na verdade, um investimento. Um investimento na própria capacidade de pensar, de argumentar e de escrever melhor. É uma habilidade que não fica na faculdade, ela vai para o mestrado, para o doutorado e para a vida profissional toda. Então fica aqui o convite, a provocação. Com essa ferramenta em mãos, aquele próximo texto super denso que aparecer pela frente deixa de ser um problema. Ele vira uma oportunidade. Uma oportunidade para praticar e dominar essa arte da síntese. A única pergunta que fica é: por qual texto começar? Você entendeu? Ainda estou confusa, professor. Direito é construção humana. Então nunca é neutro.